Um abraço, galera! Mais um episódio do Bora Pra Resenha, hoje recebendo Rafael Miranda, ex-jogador do Atlético, ex-volante, um dos maiores comentaristas, futuros comentaristas do Brasil e tal. Rafael, um abraço, cara, obrigado por você ter vindo. Foi bom demais receber você aqui pra gente bater esse papo. Bom, esse convite já tinha sido feito, né? Eu tava só tentando encaixar o horário, mas é um prazer estar aqui, Fuscaldi, Elton, Marco, falar de futebol, um pouquinho do xodó da vovó, contar umas historinhas. Prazer estar aqui com vocês. Cara, essa era uma pergunta que eu ia fazer. Você já encheu o saco de chamarem de xodó da vovó já ou não? Cara, assim, às vezes contar a história, né, acaba sendo repetitivo. Mas o xodó da vovó, no início eu tinha um receio de como que as pessoas iam... o torcedor do Galo, o torcedor do Galo é aquela raça, jogador brutão. Se isso ia soar mal, né, pro torcedor. Chega um lourinho lá, xodózinho. Exato, magrinho, cabelo clarinho, imagem de playboy, aquela coisa. Falei, isso não vai ser legal. Mas eu, com o passar do tempo, o torcedor viu que a minha forma de jogar dentro de campo não alterava por um apelido e me associou muito às avós, às crianças. Então, assim, no início eu fiquei com receio, mas depois nenhum torcedor fez algum paralelo entre xodó da vovó com um jogador que não entregava em campo, né, com força e com dedicação. Então, no início eu tive medo e no final das contas foi marcante. Hoje as pessoas me conhecem muitas vezes pelo apelido e não lembram meu nome. Eu passando na rua, os caras, xodó da vovó, como é que você chama mesmo? Isso partiu de fora pra dentro, não foi você que inventou o apelido, foi o Vili Gonza, não é isso? Exato, o Vili. Achei que era o Roberto. Foi o Vili? Não, foi o Vili, né, velho? Melhor de sempre, da história, né? tá doido. E a reportagem tinha sido feita pela Globo, se não me engano, no CT, a história da vovó toda. E na hora que eu fiz o gol, ele já associou rapidamente o feel time, o feeling. E aí falou, gol para atender o pedido da vovó, gol para atender. E foi o primeiro da sua carreira, né? Foi o primeiro gol da... Se eu jogasse no Cruzeiro, era o Netinho Azul. Porque pra turma mais nova que tá vendo a gente não lembra, o Vili Gonza e o Alberto Rodrigues, eles tinham esse hábito de colocar apelido de jogadores que pegaram, por exemplo, o Ricardinho era o Mosquitinho Azul. O Rafael. O Reinaldo era o baiano que veio do Paraná. O Edivaldo era o Pepe Legal. Filho do vento dele? Filho do vento é do Milton Naves, que inventou pro Euler. Que corria mais rápido que o vento, segundo o Milton Naves. Era realmente um jogador muito veloz. Então era uma tradição que tinha na Rádio Titiá, em todas as áreas do Brasil também, Rio, São Paulo, que é um negócio muito legal. Você foi privilegiado, porque tanto que o apelido vem até hoje, né? E é legal pra caramba. Outro dia a gente participou junto do Donos da Bola lá com o Everton na Band. E aí, durante o intervalo lá, alguém mandou um abraço. Mandou um abraço pro Xodó. Manda um abraço pro fulano de tal aí, o Xodó da vovó, preciso que você mande um abraço pra ele. Você lembra disso? Não lembro, mas isso assim, não tô brincando não, isso é mais vezes Xodó da vovó do que Rafael Miranda. As pessoas lembram mais do meu apelido do que do meu nome. É um negócio que viralizou e perguntam muitas vezes, né, da minha avó. E nem lembra do Rafael mesmo, jogador, do que eu fiz. Os caras lembram, e sua avó, velho, não sei o quê e tal. O apelido ficou... E como é que ela tá? Como é que tá sua avó? Minha avó tá com 95, tá muito bem assim, né? Claro, com as dificuldades da idade, mas tá super lúcida. Mora aqui em BH? Mora em Santa Luzia. Santa Luzia. Adora ver jogo, fica pertinho da televisão, a vista já, né? Já tá mais prejudicada, mas adora ver um vôlei, um futebol, assiste... Põe as tias, coloca ela lá pertinho da TV, adora esporte, a vovó tá legal atleticana, a vovó? Então, a vovó é atleticana, né, sei lá, eu acho que eu nunca revelei isso, não. A vovó lá, minha avó é de Rispera, ela é de, não sei se vocês conhecem, pro lado de, perto da cidade do seu nome, seu bairro? Do Chago Reis. É perto de Cipotânia. Então, dizem que lá ela era mais pro lado do Cruzeiro. Aí quando eu comecei a jogar no Galo, né? O Galo muito novo, né, na base, ela já ia acompanhava, meu avô também acompanhava nessa época, meu avô é falecido. E aí pronto, aí ficou Galo. Agora ela assiste, torce pra todo mundo, adora futebol, aquela... Tem que estar feliz. E você é de uma família, era atleticano, lembra que você acabou de falar pra gente aqui que joga no Atlético desde 8 anos de idade. 8 anos. Não, meu pai é atleticano. Meu pai sempre foi. Por isso que já te colocou no Atlético. Não, o Atlético foi até um acaso, assim. Não sei se meu pai, nunca perguntei isso pra ele, se ele queria me colocar. Mas meu pai é atleticano, eu ia pra jogo com
sei lá, novinho, né? Me levava pro estádio. Mas eu comecei no... Meu irmão jogava no Labareda, que é um clube do Galo, ali na região da Pampulha. Não sei se vocês conhecem. Sim, claro. Portugal. E meu irmão que é o bom de bola lá em casa. Tem sempre essa história, né? Vai, ó. Aí ele já jogava lá e ele ficava, pô, Rafa, vamos lá, você sabe jogar a bola, vamos lá fazer um teste lá no Labareda. E aí eu fui no Labareda, que é um clube, né, do Galo, parceiro do Galo, e aí o treinador gostou, se não me engano até Toninho, o nome do treinador, muitos anos que eu não vejo. E aí, algumas semanas depois, tinha um jogo, treino, contra o Galo, que era onde hoje é a loja do Galo, ali do lado da sede. Tinha uma quadra ali. E aí fomos fazer um jogo, treino, contra esse time do Galo, futsal do Galo. O Galo sempre foi muito forte no futsal. Aí os caras do Galo gostaram. Isso um mês, sei lá, depois, ou 15 dias. Aí eu já não dava mais tempo de ir pro Labareda e eu fiquei no Galo, com 8 anos, futsal. E aí eu fiquei no futsal, aí com 10 anos já tinha idade para o campo, o treinador do futebol de campo acompanhava o futsal. Aí ele me convidou, pô, quer ir lá pro campo? Pô, acho que você vai se dar bem e tal. Aí fui pro campo e fiquei. Aí, Isso era que ano? O futsal 93, e aí pro campo eu fui em 95. Então, assim, de Galo, assim, considero desde o futsal desde 93. E aí você foi treinar lá na Vila Olímpica. Vila Olímpica. Eu não sei se a gente... Não, os meus primeiros treinos, assim, é porque o Galo só tinha 2 campos, né, na Vila Olímpica, né? O campo do profissional e um campo para a base inteira. Então você tinha júnior, juvenil, infantil. O gramado era uma loucura. Então, assim, a gente com 10 anos... E o sócio ainda ficava puto lá, às vezes? Exatamente. Não, mas o sócio tinha prioridade. Era um negócio, assim, completamente amador. Imaginável para hoje. Eu lembro de a gente assistindo o treino do profissional e aquele tanto de sócio assim. Esperando o horário. Não, não sei se vocês conhecem a Vila Olímpica. Sim, fica num lugar, mas tem a piscina lá em cima, o sócio tudo em cima, assim, vendo o treino, xingando os caras no meio do treino. O repórter entrava em campo, né? No meio do treino. Zona, assim, é uma loucura, né? É inimaginável hoje, né? E aí a gente treinava em outros lugares. Eu lembro que o meu primeiro treino foi no Circo Militar. Tem um campo até muito bom lá. Não sei como é que tá hoje. Na Raja? Não, na Raja é... Na Raja é o Exército. Na Raja é o Ciclo Militar. O clube é na Raja. Peraí, se eu tô confundindo. Não, é lá do lado da Federal. CPOR. CPOR, exatamente, desculpa. Ciclo Militar é na Raja, CPOR. Então meu primeiro treino foi lá e depois a gente pegava muito bom até hoje, para treinar. Não conheço hoje. Aí pegava ônibus para treinar em tudo canto. Aí às vezes sobrava um tempinho lá na Vila Olímpica, a gente treinava lá. Então... fora você imaginar isso hoje. Que zona, cara. Tem aquela história clássica lá da Vila Olímpica que o sócio bateu no Brigou com o Tafarel, pô. É bem isso aí. Você imaginar hoje o tamanho que está o Atlético, a organização que está o Atlético. Não sei, pouco tempo atrás, você colocasse porque essa história do Tafarel foi em 95. 95. Em 95, o ano que eu entrei. Exatamente o ano que eu entrei no futebol de campo. 27 anos atrás, isso é quase nada, se pegar a linha do tempo, assim. O Atlético teve, a gente já falou isso aqui também em outras oportunidades, o Atlético ficou sem ter lugar. Você, por exemplo, o Mancini contou pra gente. Você foi treinar lá no CPOE. O Atlético teve dia que os caras pegaram o ônibus para ir lá para Santa Luzia, lá, para treinar, o ônibus da meia volta. Não, o campo lá está ocupado. Vai começar caçando algumas vezes. O ônibus que ia buscar a gente não aparecia porque era terceirizado e o Galo não pagava. Olha sabe? só. A história que a gente sabia é que o Galo ficava... anos sem pagar o cara acreditando que ia pagar, o ônibus não aparecia, você não tinha como ir treinar. Aí você voltava para a Vila Olímpica e não tinha campo, você ia correr nos corredores várias vezes. Várias vezes. Outros tempos, né? A gente via entrevista de jogador, né? Dos caras sem camisa, né? O shortinho assim, recolhia o shortinho para mostrar as coxas assim, os caras sem camisa dando entrevista, é um negócio muito louco, repórter né? na banheira, assim, dentro do vestiário. Você pegou uma fase bem difícil do Atlético, né? Comparado, né, com hoje, é muito difícil, né? Mas alguns momentos mais difíceis, outros melhores. Mas é engraçado até você falar isso, porque os momentos que, pelo menos na minha percepção, que existia uma tentativa de melhora, de organizar a casa, de organizar as finanças, o torcedor não permitia que isso acontecesse porque era a hora que você reduzia, você não contratava ninguém, você dava prioridade para a base. Dava um elenco um pouco mais elenco e não ia, é mais ou menos política, né? Você gasta o que você não tem e passa a responsabilidade para o outro. O cara que tenta dar uma organizada, mas que desportivamente não traz resultados,
não adianta. Não vale nada. Ainda mais num clube como o Galo. Então, assim, essa reestruturação que começou lá no início com o CT, com algumas coisas assim, com a base, aquele retorno da Série B, foi muito difícil nesse sentido, né? Com pouca verba, o torcedor cobrando muito, para começar a colher, né? Em 2020, 2013, 14 teve um momento melhor, mas um momento meio ainda sem uma completa reorganização, né? Não, mas aí já eram outros tempos. Outros. 2013 já era outra. Essa organização começou mesmo 11. 10 para 11, quando o Carlos desportivamente foi maravilhoso. Mas eu não sei, de bastidores e organização da casa, se a filosofia é a mesma de agora. Eu tenho algumas, né? Não tenho certeza, não estava lá dentro, mas me parece que agora os caras estão tentando me organizar de uma forma melhor. Então, por isso que eu falo isso a respeito de 2020, que já também um caminho mais está muito mais organizado. Mas, por exemplo, que nós falamos pensado, que né? 11, 12, 13, não se compara com essa época. Seu primeiro jogo no profissional foi que ano? 2003. 3. Então você pegou aí o ano difícil, que foi 2004, que quase caiu, pegou a queda de 2005, a subida Série em B 2006. de 2006. Conta desse período, desde a queda até quando subiu em Até 2006. a Bete Carvalho lá, até a Bete Carvalho. A festa dos dois estádios cheios. Faça um resumo aí de 3 minutos. Valendo. 2003 foi o último jogo do Campeonato Mineiro. O Galo já estava classificado, aí deu uma mesclada. Não era um ponto corrido, que o Cruzeiro tinha sido campeão, foi cumprir tabela. No jogo do Mineirão foi cumprir tabela. Não, 2003 foi ponto corrido. Foi ponto corrido. Eram 13 times, 12 ponto corrido. Com certeza. O Cruzeiro ganhou do Tupi, jogou com o Tupi aqui para cumprir tabela. Não tinha o hexagonal final não. ou a semifinal? Foram rodadas assim, sem fase final. O Cruzeiro tinha sido campeão e o Atlético foi cumprir tabela. E ele já tinha acabado o campeonato? Já tinha acabado. Isso eu não lembrava. Eu achei que ainda tinha semifinal para frente. Mas enfim, esse jogo para mim era o jogo da minha vida, né? Aí mesclou... 18 anos. 18 anos. Aí jogamos lá em Divinópolis. Divinópolis, terra boa. As para essa história. Lá em Divinópolis. Eu contei pra vocês, né? Minha esposa é de lá, Divinópolis. Depois a gente vai falar sobre isso também, né? Aí joguei esse jogo e aí voltei pro Júnior. Eu fiquei 2003 inteiro no Júnior. 2004 inteiro. Não fiz nenhum jogo no profissional. 2004 também. Só em 2005 eu fui fazer. Que foi o ano que dá queda. Que era a reta final ali que começou a colocar? Ou já no meio do campeonato? Não, no meio do campeonato eu já tinha jogado alguns jogos, entrado em alguns jogos, mas não com muita frequência. E aí, aquele ano... E é engraçado, eu acabei de falar de redução de custos e tal. Esse ano foi totalmente o contrário. Foi o ano que 2004 não tinha sido bom. Foi mal, foi na última rodada contra o São Caetano. Exatamente, que os caras falaram assim, temos que abrir o cofre. Aí buscou temos que estourar o teto, o limite de gasto, né? E aí buscou uma pancada de cara renomado, né? Que era Rodrigo Fábio Baiano, Euler, Marques, Wesley Pitbull, aquele que veio do Japão. Danley, Amaral, era jogador, Rubens Cardoso, Evanilson, tudo cara que veio de fora e cara renomado, assim, era um elenco muito forte. Não vou lembrar, assim, daqui a pouco eu lembro de outros nomes. O time era Luiz Mário, vindo do Grêmio, ele tinha saído e estava voltando, igual esses caras estão retornando agora, né? O Luiz Mário, sei lá, com 28 anos. Todo mundo no auge, assim, o elenco montado tinha o Cáceres, zagueiro. Sim. Pô, o time era muito bom. E aí a meninada, né? Eu entrando de vez em quando, o Lima, o Bruno, o Diego, Renato. Essa turma, quem mais? Mais alguns, né? O Thiago Felto, Quirino, todo mundo entrando um pouquinho. E aí as coisas não andavam, né, velho? Tite era o treinador. Tite, treinador. Faltava? Salário atrasado? Teve. Porque isso é básico, né, não? Em boa parte do campeonato. Isso foi praxe, assim, no Galo, né? Um grande período, né? Eu lembro na época do Ricardo, isso deu uma melhorada. O Ricardo já tinha uma ideia diferente, tanto que eu falo dessa época de 2006, só terminar 2005, aí nós entramos, né, e aí o Galo já estava, tipo assim, chutou o balde, já não tinha mais o que fazer, falou assim, velho, vamos liberar uma galera aqui, né, dos medalhões e vamos meio que já preparar para o ano que vem. Quase se livrou, de 5 jogos, nós ganhamos 4, empatamos 1. Foi. Mas eu acho que, se não me engano, mesmo se ganhássemos... Cairia. Eu acho que cairia. Aí 2006, que aí o que eu falo, foi um ano enxuto, nosso time titular tinha 7 ou 8 da base,
e no banco mais uns 5, 6 da base. Era um negócio assim. E começou mal, né? E começamos mal, Começamos mal até a vinda do Levi, né? Começamos mal com o Lori. O Lori que fez esse final, que foi legal em 2005. Aí ele permaneceu. Lori falecido também, né? E aí o Lori ficou até a chegada do Levi. A gente estava em 13º, se não me engano. Foi na parada da Copa. Parada da Copa, 14º. Eu acho que foi 10º alguma coisa. O primeiro jogo do Levi nós perdemos. Aí a gente foi para 14º. Isso. Aí a partir dali que aí a gente praticamente não perdeu mais, né? Eu falo que é um momento ruim do Atlético, porque parou a Copa, ficou um mês em 14º lugar da Série B. E o Cruzeiro era líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Era líder em 2006. Na parada para a Copa. Então ficou, chacota, né? Foi um mês assim que a torcida do Cruzeiro deitou e rolou, né? Então deve ter sido ainda mais difícil essa situação. E como que eram os bastidores? Como acontece agora. E como que eram os bastidores? Como que foi aquela reta final ali? Eu tenho muita curiosidade de saber o que acontecia, né, com a juventude ali entrando naquele time que estava prestes a ser rebaixado. Como que era o ambiente lá dentro, Rafael? O 2005 ainda você fala. Cara, assim, é difícil até lembrar direito exatamente o que acontecia, porque assim, quando você é mais jovem, você não sabe, você está num mundo assim meio... Até você entender o que está acontecendo, a ficha cair, né, do que significa você ser profissional, do que significa um rebaixamento ou um título. Então, assim, sinceramente, eu sabia que, né, pô, sou jogando profissional pelo Galo, mas você não tem noção do que você representa, então assim, você fica meio perdido, sinceramente, você fica meio aéreo, você não sabe, mas o futebol, ele existe, né, vaidade, isso é normal, ainda mais com um elenco com tanta estrela igual nós tínhamos ali, mas assim, eu não consigo achar sabe, esse cara, exato, isso é difícil, assim, eu sei que a gestão é muito complicada, tanto que às vezes eu comento, eu até elogio muito o Tuco nesse sentido, porque você gerir um grupo, né, hoje, né, trazendo para os dias atuais, com tantas estrelas, e você deixar Vargas no banco, você deixar Keno no banco, né, você deixar Hever no banco, como é que você geria uns caras? O Mariano que teve aí ficou muito tempo no banco, né, até com o Cuca. Então é muito difícil isso. Então a gestão existia vaidade, obviamente que existia, né? Os caras vindo do exterior, salários atrasados, muitas mudanças de treinador. Então assim, não consigo te apontar um exato problema, mas quando vai combinando, né? Quando vários problemas acontecem, né? Vários pequenos problemas, né? Que é salário atrasado, a vaidade, mudança de treinador, mudança de filosofia, o ambiente começa a ficar ruim. E aí o time não ganha e pronto, a torcida contra já, quebrando tudo, você já fica com medo de sair na rua, de jogar e perder, você sabe que você vai ser, né? Os caras vão te intimidar. Então, assim, um bocado de coisa que acontece que... E o 2006? Só um negócio, você lembra quais foram os treinadores de 2005? Começou com o Procópio. Depois foi acho que já foi o Tite. Tite, isso. Aí depois veio o Marco Aurélio e o Lori. Talvez nesse meio tempo tem algum interino. Mas 4 em um ano é muita coisa. 4 em um ano é muita coisa. Demais. Não, mas 4 só no brasileiro, porque o Procópio ficou o Campeonato Mineiro inteiro. Porque o Procópio tinha livrado da queda em 2004. Exatamente. Ele começou em 2005. Aí o Tite já chegou no brasileiro. Foi o que aconteceu no ano seguinte. Né? Então foram 4 só no brasileiro. Só no brasileiro. 4 só no brasileiro. É muita coisa. Se eu não estiver enganado. Muito... Aí né, já dá pra ver que vai dar errado. Né? É porque assim, a esperança com o Tite... porque quando tá lá dentro, né, a diretoria, o jogador, as pessoas vão conversando um com o outro e o diretor quer saber do jogador, o que ele tá achando do treinador. Então, desde lá o trabalho do Tite, né, o torcedor do Galo nem aceita muito isso, mas o trabalho do Tite já era um trabalho diferente. Então, talvez o tempo que esperou para fazer a troca já não dava mais para recuperar, ou parece talvez tenha sido atrasado, porque o trabalho dele, o dia a dia dele, a dedicação dele, o Tite já trazia coisas novas que ninguém trazia, sabe? O Rafa, é bom lembrar também que o Tite não era o Tite de hoje. Não era, mas era campeão. Era campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, ganhou um título gaúcho com o Grêmio e outro com o Caxias. Por isso que quando ele ganhou o título com o Caxias, ele ficou com aquela coisa, mas também não era o campeão mundial, o técnico de seleção, é outra coisa, né? Mas era diferente. Era, sim. Então,
Eu tinha pouca experiência, mas para mim era muito novo o que ele trazia. De qualidade de treino, de vídeos, de Você achava já achava. E ouvia dos caras. Né? Você tá ali com o Euler, com o Marques, com o Luiz Mário, com o Fábio Baiano. Você ouvia os caras, pô, velho. E isso dá um respaldo para a diretoria, pô, de segurar o cara. E segurou. E foi segurando. E assim, é uns negócios que às vezes é difícil explicar. E a coisa não ia, não vai, não ganha. Passou não sei quantos jogos sem ganhar, mas foi muitos jogos seguidos sem ganhar com o Tite. A turma comprou a ideia dele? Você acha que teve algum boicote? Pergunta de quem não tá lá no grupo. Não. Não, nada disso. Assim, eu te falei, quando você é mais jovem, você acaba ficando a par de algumas coisas. Quando você é mais velho, você é teste de ferro. Você é teste de ferro. Você tá ali e você vai se posicionar, você que vai cobrar, você que vai defender os garotos. Então muda muito. Como eu era muito jovem, algumas coisas a gente meio que... Você percebe algumas coisas, outras passam ao lado, sabe? Então eu não percebi de ninguém isso. É claro que tem jogadores naturalmente que são menos comprometidos com o objetivo. Não só com o Tite ou não só com o Galo. Tem jogadores que têm perfis diferentes de outros. Isso é evidente. Jogadores que são mais disciplinados, jogadores que treinam mais, jogadores que têm uma vida particular mais condizente com o futebol profissional. E isso é normal, não preciso nem citar nome, talvez vocês vão lembrar de alguns. Mas cita aí, pode ser. E hoje também, se vocês pegarem. Não pega bem. Se vocês pegarem jogadores hoje do Galo e do Cruzeiro, as notícias chegam de quem tá ali, quem não tá. Não que seja proibido, né? Sim. Mas a minha forma o que eu sempre pensei como profissional é que é uma carreira muito curta. Então tem que tentar extrair o máximo possível. Tem hora pra tudo na vida, né? O time tá ganhando, você vai tomar uma cerveja e ninguém fala nada. Agora Exato, tá na zona de rebaixamento, claro. você aparece. Segura, né? Segura um pouquinho. Agora, então o Tite, eu tenho convicção, assim, sabe? Tenho convicção que se o Tite, depois ele já vai sair da seleção ao fim da Copa, eu tenho convicção de que se o Tite não for pro exterior, para um grande clube da Europa e tal, o Tite vai ser treinador Vai ser do Atlético. treinador do Atlético. Isso aí Ele já falou assim, é que dívida, tem ele tem uma dívida com o Atlético e um dia ele vai voltar aqui para pagar Não tem essa impressão, não? Eu tenho também. Mas ele é longe de ser unânime. É mais fácil ele ser unânime para não vir, né, do que... Eu acho que agora mudou, será que não? Depende muito do que vai acontecer na Copa, gente. É. Se o cara, mas Rafa, se o cara ganha o Hexa aí, todo mundo quer. Entendi. Apaga Sim, muito claro. a imagem ruim. Agora, se sai fora na primeira fase, perde pra Bélgica nas oitavas, nas quartas de novo aí, ninguém quer. Tem isso também, cara. É muito resultado. Né? Ele tá falando uma questão de outros clubes que não, querem. fala aqui pro Atlético. Entendi, eu tava falando da torcida também. Eu acho que pro torcedor do Galo ganhar a Copa do Mundo ou não ganhar, não sei se influencia Também tanto. acho que não. Não A não ser que seja um vexame absurdo. Isso, Igual, o Filipão, depois do 7-1, ele patinou durante um tempo. Perfeito. Até o Grêmio bancar o Filipão lá novamente. Tá? Mas dentro de uma normalidade, né? Eu acho que não influencia muito pro torcedor do Galo. E eu acho que o torcedor do Galo, a maioria, não gostaria que ele voltasse. Será? A sensação que eu tenho é essa. Sensação, cara. Concordo com o Rafael. Vamos depois fazer uma enquete. Não, o pessoal podia deixar nos comentários. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários aí pra gente. Então, só para completar, e o ano de 2006? Como que foi? Como que foi aquele ano ali? Que foi importante para o Atlético, né? Sair da segunda divisão. Então, aí eu iniciei falando, né? O time com restrições financeiras, né? Se não me engano, eu lembro que veio o Rony, que era um jogador já com uma certa rodagem, com uma certa experiência. Aí veio o Marcão, que foi um líder, o zagueiro, foi um grande líder nosso. Mas veio do Paraná, assim, sem muito prestígio, apesar que no ano anterior, se não me engano, o Paraná tinha ficado em terceiro no Brasileiro. Com ele e o Daniel Marques, a zaga, se não me engano. Os dois vieram no outro... Libertadores 2006. Exatamente. Então, assim, não era que também veio de clube pequeno, veio de um bom brasileiro do ano anterior. Mas... Marinho veio do interior. Do interior. Veio daqui, não lembro de onde que ele veio. Estava no Vila, eu acho. Assim, Democrata? Lembrando aqui rapidamente o time, né, que jogava começou com o Bruno e depois foi o Diego, né? Aí era Luizinho Neto e o Márcio Araújo às vezes jogava de lateral direito também. Lima e Marcão. Lima base, Luizinho Neto, nem lembro de onde ele veio também. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. E aí depois entrou o Daniel.
Não, mas o Daniel foi reserva. Reserva, Foi Lima e reserva. Marcão. E Thiago Feltri. O André Santos era reserva do Thiago Santos. O André Santos era reserva do Ele estava do vindo, Feltri. não lembro de onde também, se já era do Flamengo, acho que não. Tanto que depois o André Santos fez uma carreira aí gigante, né? Maravilhosa. E Meio de campo reserva do Thiago Feltri. tinha um Aí um tinha um Pereguinha. camisa 5 lá, mais ou menos. Tinha um mais ou menos. Faz uns gols no primeiro pau ali de cabeça. Aí era eu e o Bilu. Bilu. Pedro Figueirense. Exato. Aí tinha Éder Luiz, Danilinho, Marinho e Marcinho. Verdade. E o E Rony o também Rony entrou nesse time aí revezava. Às vezes Revezava. era o Rony, às vezes era o Éder Luiz, às vezes era o Marcinho, jogou muito, né? Jogou muito. Não, se também. você Então, for olhar assim, hoje, é um time pra subir mesmo. É um time bom. É um bom time. É um time bom. Mas isso depois que subiu, Depois né? que É, não, sim, É. sim. É o que eu falei, o resultado depois, você olha para o passado com os outros olhos, é mais ou menos do Tite que eu tô falando. Nossa visão do Tite em novembro, dezembro, quando terminar a Copa, Então, vai ser gente, outra. mas aqui, de verdade, eu acho o Tite hoje um puta de um treinador, cara. sim, eu sim. acho que qualquer Claro um que sim, que é não, qualquer estado da Copa não vai tirar o trabalho do Tite. É Eu tô porque falando já isso. tá fazendo campanha. É um trabalho consistente, cara. É um trabalho consistente. Sim, velho, mas o que eu tô falando é a forma que a torcida vai olhar para ele pós-Copa do Mundo, vai depender muito do resultado. É assim com todo mundo em toda a área. sim, sim. É assim na Fórmula 1, o Hamilton hoje tá em sexto lugar no Mundial. Tem gente falando mal do Hamilton, pelo amor de Deus, é isso que eu tô falando. O resultado ele vai muito O Piquet julgamento. tá de falando momento. mal do Rio. Imediatista, né? Todo Tá mundo. muito bom o papo. O resultado manda muito, né? Manda. Não tem jeito. Cara, você já viveu uma catarse como aquela de 2006? 2 estádios cheios. Aquela catarse que a torcida do Atlético proporcionou, aqueles estádios cheios nas finais não é? Na reta final da Série B, uma festa atrás da outra. Só terminando aqui, né? Aí nós chegamos a ficar em 14º, aí chegou o Levi, nós perdemos um jogo ainda, aí eu acho que aí nós entramos no 14º lugar, aí depois pegou uma sequência gigante, né? Ganhava. E aí a atmosfera, né? Mais ou menos o que está acontecendo com o Cruzeiro aí agora, a atmosfera de 50 mil torcedores, todo jogo dentro de casa, e a gente tinha uma superioridade técnica, nosso time estava muito organizado, Gritante, o Levi conseguiu organizar o time, então assim, a gente sabia que iria entrar no jogo e a chance de ganhar era muito grande. Então isso, e a partir de cada jogo que você ia ganhando, a confiança aumentava, o torcedor acreditava mais naquilo, abraçando a causa. E aí, lá em Santo André, não sei se vocês lembram, a torcida foi com, sei lá, 15 mil pessoas para Santo André, fizeram uma invasão lá. Eu lembro. E aí, depois que o torcedor comprou a ideia, a chance da gente não subir era O Atlético subiu muito pequena. contra o Ceará. Ceará. Não, Lá, subiu. Não, Ceará nós somos campeões. Campeão. Subiu com a América de Natal. Nós Não. subimos Não, com América São foi o Raimundo, São Raimundo em casa. Só- Não, confundi tudo. A Vamos lá. América de Natal foi o último jogo. Foi último o jogo da festa. Subiu com o São Raimundo, foi campeão no Ceará, contra o Ceará. Isso, e o isso. jogo da festa, os dois estádios cheios. 2-2. 2-2 contra o O América. América de Natal estava perdendo 2-0. Se empatasse o jogo, Ele- o América de ele Natal não ficaria cai- em quarto. É. Aí o América correu com o louco no segundo tempo e vocês já na festa, assim. Já tocando bola de lado na festa. E eles o América empataram. empatou e subiu. É Isso. verdade. Tirou. Foi uma festa completa, Em né? dois Porque estádios, até pô, o isso é muito adversário legal, cara. comemorou. Telão de Independência, os dois estádios cheios, isso é muito bacana. Esse jogo que o Fuscaldi falou dos dois estádios cheios, eu nem joguei, eu machuquei no jogo que a gente foi Então campeão. você dando toquinho de lado não serve pra você Não tava. Eu machuquei lá no jogo que a gente foi campeão. Com o Machuquei o Ceará. joelho, Ceará. aí depois e era férias, eu fiquei 2 meses praticamente parado. Na pré-temporada eu nem participei de 2007. Mas você estava no estádio no dia? Não, Você claro, eu foi? tava no estádio. Eu tava no mesma sensação que quem, né, não sei qual de vocês que estava lá. Eu estava trabalhando lá no gramado do Mineirão. Lá, você trabalhando, trabalhava, fazendo era- lateral. era- Repórter de rádio. Mas de qual rádio? Que Ah, era? já trabalhei. Tava na Transamérica, por alguma dessas Eu rádios. tava- Rádio É que eu lembro de Capital. você muito do campo. É, De fora assim, não lembrava muito dos Eu caras. tava, eu tava em casa, que era meu aniversário, eu tava tendo um churrasco de aniversário. Eu sei que chegou depois uma turma de amigo meu que tava vindo do campo. Por isso que eu lembro que eu não tava trabalhando no dia, que eu tava tomando cerveja em casa. E Tava lá. o engajamento, né, desse jogo foi muito legal, né? Com a Beth Beth Carvalho. Carvalho, os estádios Sideral. lotados. Tinha mais ou menos umas 10 mil pessoas de Independência, ou 15 mil, sei lá, né? Negócio de louco, né? Torcedor do Galo, né? E dá para fazer um paralelo com o que aconteceu com o Atlético, com o que está acontecendo com o Cruzeiro, nessa questão da torcida abraçado, de ir para cima, de você já perceber que o negócio está caminhado? Dá para fazer. Então, o Cruzeiro, acho que ele demorou a perceber que
voltar para a Série A não seria só a camisa, talvez. Assim, a sensação que dá, sabe? Que voltaria de qualquer forma, que não precisaria se reorganizar. 2006, voltando um pouquinho, no Galo, foi um ano que o salário estava legal, os caras combinavam e cumpriam, uma premiação cumpria. Então, isso é um detalhe. Né? Claro que na hora que você está dentro de campo, você não lembra disso. Pelo menos eu não lembro se está com salário atrasado, se não está, se tem bicho, se não tem, se tem premiação, se não tem. Dentro de campo ali, você vai jogar, pelo menos vou fazer o melhor, independente se tem dinheiro, se não tem. Mas no dia a dia... Exatamente. O seu comprometimento no dia a dia, quando você chega lá, os caras te prometem, amanhã cai o dinheiro na conta. Aí no outro dia você chega e não cai. Sua motivação para treinar já é diferente. O cara te promete de novo. Não tem, aí no campo tá ruim, não sei o quê. Funcionário com a tromba desse tamanho. Então, o ambiente, a preparação pro jogo, ela fica muito ruim. Agora, durante não é corpo mole no jogo. Exato. O Marcão perguntou de corpo mole. Eu nunca vi alguém premeditado falar assim, hoje eu vou, ou pelo menos eu nunca ouvi, né? Pode ser que o cara fez e eu não percebi, achei que o cara tava naquele dia de preguiça mesmo, mas eu nunca vi um jogador, alguém chegar para mim e falar, hoje eu não vou, vou derrubar esse treinador, hoje eu vou derrubar. Eu nunca presenciei. Eu não sei se pelo meu perfil, modéstia à parte um pouco, como eu sempre tentei ser comprometido, se o cara teria receio de falar isso para mim. Exato, pode ser que falaria para outro, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas eu nunca vi. Aí eu até esqueci o que eu estava falando antes. Dos dois estádios, né? Do Cruzeiro, que o Elton perguntou. Paralelo. Exato. De não subir só com a camisa. E eu achei que o Cruzeiro demorou a se reestruturar e falar, precisamos pôr o pé no chão e se organizar a casa. Hoje o Cruzeiro tem um teto de salários, né? Se não me engano, estou falando alguma besteira aqui. Não, tá certo. E com certeza a folha salarial do Cruzeiro hoje deve ser muito menor do que os 2 anos que não subiu. Muito provável que seja isso, né? Não, certamente. Certamente, né? Então, precisou o quê? Se organizar, pensou um treinador que hoje, a cada dia mais, eu acho que vocês percebem isso, e eu demorei também a perceber isso na minha carreira, que o treinador, ele é fundamental. No início da minha carreira eu achava que o treinador era 10%. A sensação que eu tinha. E hoje eu acho que é 70%. Assim, sério? Não sei se é 70%, mas assim, no mínimo 50%. Eu falo aqui muito que eu acho que existe os treinadores são meio super valorizados. Tanto na vitória quanto na derrota. Mas olha só, isso que você está falando, eu vou concordar de novo com ele. Porque olha 70 é muito, mas pelo menos 50. Você pega aqui o Cruzeiro, cara, sem esse treinador. O time do Cruzeiro é bem razoável, os jogadores não são assim grande coisa. O elenco do Cruzeiro é mediano para baixo. Conseguiu dar um padrão pro time. O time tá jogando muito bem. Tá jogando muito bem. Tá tirando tudo que pode o jogador. É o mérito dele, sem dúvida nenhuma. Falar nisso, depois a gente fala da sequência da sua carreira assim, mas você fez o curso para treinador, tem diploma de treinador, como é que tá isso? Vou falar isso aqui. Só terminar do Cruzeiro lá, e aí o Cruzeiro pinçou o Pesolano. O Pedro, eu trabalhei com o Pedro na Ferroviária. Pedro Martins, acho que o sobrenome dele é Martins, que está lá junto com o Paulo André. Mesquita? Não, na gestão, é o Pedro e o Paulo André no Cruzeiro. Sim. Não sei se vocês não conhecem o Pedro. Não ouviram falar dele, não? Não, já é. Não, Pedro Martins, depois pesquisa aí. Acho que é Martins mesmo. É que tá na gestão junto com o Paulo. Acho que o Paulo tá no futebol e ele não sei se é executivo, não sei qual que é a palavra certa. É o Pedro Martins, ele é o diretor de futebol. Exatamente, é isso. Então, assim, pensou esse cara lá na Ferroviária, que eu trabalhei com ele, é um cara... eu trabalhei com ele 3 meses só, com o Campeonato Paulista. Mas me pareceu ser um cara muito correto, um cara do bem, que tem uma visão de clube-empresa. E pega o Paulo André, que é um cara também que... O Paulo André é o cara que cuida... Que veio do Bom Senso Futebol Clube, isso. Que era o cabeça. Então, assim, é um cara diferente. De jogador. Exato, é um cara diferente, né? Tem uma visão completamente diferente do natural aí. E o Paulo André hoje, ele é o responsável pela gestão do futebol do Cruzeiro, né? É o chefe. É o CEO ali, talvez. Ele é que manda ali. Isso, aí busca o Pesolano e vai buscando uma pecinha ou outra aqui. Você não vê que o Cruzeiro não tem nenhum craque, né? O Cruzeiro tem o Edu ali que faz gol, tem os 2 volantes que a gente estava falando aqui, que eu acho que são baita volantes. Um bom goleiro. Um goleiro firme, né? Que não zagueiros também são bons. Não, todo mundo ficou bom. O Brock ano passado era bom assim.
Olha como é que o treinador influencia, né? O Brock ano demais passado era longe de ser unanimidade, né? Tá demais esse ano, Brock. Esse ano, zagueiro, capitão, postura. Então, só finalizando o Cruzeiro, é a organização. Os caras se organizaram, a chance de não subir E essa questão da torcida também, assim como do Atlético fez em 2005. Isso, e o torcedor... Mas, assim, o torcedor às vezes fica até bravo comigo, mas dificilmente a torcida puxa o time. Ao contrário. Normalmente ao contrário. Pontualmente, a torcida consegue ver que o time está no marasmo e consegue ir lá, vamos trazer o time. Isso algumas vezes, mas na maioria das vezes, quem puxa a torcida é o time. O time tem que dar o primeiro sinal. Nós estamos querendo. Porque se ficar circulando a bola... E, por exemplo, o Emelec agora, o último jogo do Galo. Como o Galo optou por não iniciar o jogo pressionando, por exemplo, vamos matar o jogo no início, o Galo esperou o jogo. Eu estive no estádio, a torcida foi junto com o Galo. Vamos ver o que vai dar. Cantava um pouquinho, assistia o jogo, não inflamava. A torcida do Galo só inflamou a partir do momento que o Tuco tirou o Rubens como volante, botou o Nático, o time deu uma pressionada, a torcida deu uma inflamada. Então, assim, a minha percepção é que normalmente o time que puxa, e no caso do Cruzeiro foi esse. Viram que, né, percebendo que era um bom treinador, que o time tinha uma estratégia, organizou o time começou a ganhar, o torcedor vai embora. Vem junto. O torcedor já estava assim, desconfiado, será que vai repetir os 2 anos? Né? Já numa carência, né? O Cruzeiro também teve esse problema da pandemia, que não tinha torcida. 2020 nada e 2021 só nessa retinha final que a vaca tinha ido pro brejo há muito tempo quando liberou a torcida em 2021, né? Agora você falou de organização, da importância da organização de um time, né? Tinha essa pergunta. E falou do Pesolano, né? E no Atlético, né? A turma reclama muito que o Turco tem esse problema, que hoje, quando o Atlético ganha, o mérito todo é dos jogadores que são diferentes, são bons. E o Hulk, por exemplo, não precisa de ninguém. E às vezes ele pega a bola e vai para dentro do gol, sozinho. Sofre a falta, bate a falta. E pronto. Ele resolve, né? O Turco, você concorda com essa crítica de que ele tem uma dificuldade de organizar o time? O Fiscaldi, eu acho que o Turco, talvez o ponto mais baixo dele talvez seja essa, assim, sabe? De um time compacto. Ele foi muito cobrado no início, não sei se vocês vão lembrar, que o Galo jogava praticamente todos os jogos só pressionando, pressão alta e tomava muito contra-ataque. A zaga exposta, era 3-2, 4-3, e o Galo ia lá, atacava, e os outros dava 3 chances claras para o adversário matava o jogo. Então, assim, acho que o Tuco tem uma certa dificuldade na organização do time, sim. Mas eu acho que ele foi muito inteligente a partir do jogo do Flamengo. Do primeiro. O primeiro ele ainda iniciou com uma pressão, uma intensidade de jogo muito grande. Mas a partir do segundo tempo dali, praticamente todos os jogos, ele deu a bola para o adversário. Ou, pelo menos, esperou o adversário, não fez aquela pressão de qualquer forma, como ele vinha fazendo. Então, assim, isso para mim, pelo menos ele é inteligente no seguinte sentido: a minha estratégia não estava dando certo. Porque eu já vi entrevista dele falando que o estilo de jogo dele é esse, de ter a bola, de jogar pressionando, mas não estava dando certo. Então se a gente pegar desde o Flamengo para cá, a defesa não passou mais susto. Não foi aquela confusão. Claro que o time vai criar, Você não está jogando contra ninguém. Mas o time do Galo, defensivamente, é outro time. Os 2 jogos contra o Flamengo foram poucas chances. Não, vamos pegar todos os 2 Flamengo. Ceará os 2 lá, do Emelec, Ceará. Os 2 do Emelec. Juventude. Tem mais um ainda, eu acho, aí, nesse meio do caminho aí. Fortaleza? Não. Não, já tinha. Nada a ver com Fortaleza. Mas enfim, o Galo não sofreu defensivamente. Mas, em compensação, o time do Galo hoje joga menos. O Galo controlava todos os jogos com posse de bola, errava poucos passes, estimulava muita saída de jogo com o Everson. Hoje sai muito menos, arrisca muito menos. Então você perde qualidade. Hoje o Galo cria muito menos, na minha visão. Mas em compensação você oferece muito menos oportunidades para. Qual que é a melhor opção? O ideal o ideal de treinador é ele ter essa variação. Mas como ele percebeu que pressionando alto ele estava deixando muito buraco e não a visão que eu tenho é que ele não conseguiu organizar isso. Porque é o jeito que ele gosta de jogar. Como ele não conseguiu organizar isso, aí eu não sei por qual motivo, ele optou, falou assim, gente, vamos esperar um pouquinho. Senão eu vou perder meu emprego aqui. Assim, eu acho que
a organização do time dele não é boa, mas ele é um cara inteligente. Eu não vejo ele como um treinador burro. Ele percebeu, não tô conseguindo organizar meu time dessa forma. Vou esperar um pouco, porque eu tenho jogadores hiper decisivos, principalmente o Hulk. Então, assim, eu preciso de 2, 3 chances para eles decidirem o jogo para mim. Esse jogo do Emelec, para mim, ficou evidente isso. O Galo não quis arriscar, o Galo não arriscou, porque na cabeça do Tuco, em qualquer momento, ele vai fazer um gol. Só arriscou nesse momento que eu falei, que aí ele ficou só o Otávio de volante e tinha 5 atacantes para frente. O Galo arriscou um pouco mais e acabou achando o pênalti. Então, assim, eu acho que ele foi inteligente, mas eu acho que a organização do time dele, eu acho que ainda falta um pouquinho. O Atlético vai pegar na sequência agora, uma sequência muito difícil, né? Que é pela Copa do Brasil. O jogo de volta com o Flamengo, que de uma forma ou de outra também deu uma recuperada no astral. E vai pegar na Libertadores Palmeiras. O melhor time do Brasil, talvez, que é o Palmeiras, com o segundo jogo em São Paulo, né? O que esperar do Atlético nesses 2 confrontos? Poderia ser 2 finais, né? Poderia. Um pelas quartas de final e outro pelos 2 quartos de final, isso? As 2 Copas do Brasil, né? Libertadores virou Copa do Brasil também. Falar nisso... daqui a pouco a gente dá notícia. Né? É, notícia atrasada, né? Então, o Flamengo, assim, às vezes as pessoas me perguntam, você prefere, quando você jogar contra um time confiante, que vem de uma grande vitória, ou um time que perdeu e está mordido e precisa virar a chave? Não, eu preferi enfrentar o que está com confiança mais baixa. Né? Exato, porque a confiança, o jogador é completamente diferente. A gente pega, por exemplo, o Arana no último jogo, né? Nesse jogo do Emelec, no último jogo não, o jogo do Emelec. Como é que ele vem de alguns jogos que não que ele estivesse mal, ao meu ver, ele vem dos jogos mais abaixo, né? Abaixo do normal dele, e esse jogo ele já foi bem não. Ele errou 2 lances que depois ele não conseguiu retomar mais pro jogo. Se ele viesse de uma grande atuação, passava por aqui. Passaria. Então, assim, me preocupa em relação ao Flamengo isso aí. Um 7-1, isso aí dá confiança para todo mundo. Por outro lado, claro que tem o time entrar na soberba, mas eu acho que não. Um jogo dessa grandeza, dificilmente o jogador entra na soberba, vamos ganhar. A mesma pilha que tem aqui, tem lá. Exato. Então, assim, isso foi ruim pro Galo, eu acho. E tá mordido, né? Porque foram 2 derrotas agora. A do começo do ano, que foi nos pênaltis, mas foi um título, um caneco que ficou com o Atlético. O flamenguista tá mordido, inclusive torcida, tem esse clima perigoso no Rio, que o Atlético vai enfrentar essa semana. Vai ser difícil. Então. O Flamengo tá muito mordido, isso é um negócio perigoso também. Falando disso, sabe, o jogo de quarta-feira agora, esse jogo Flamengo Atlético pela Copa do Brasil, esse extracampo que tem muita promessa de violência da torcida, essa ameaça que tá levantando a chamada bandeira vermelha lá, polícia, federação, todo CBF, todo mundo de olho. O que isso muda pro jogador, cara? Porque isso mexe com vocês também, né? Essa promessa de violência da torcida. O que muda? Violência, às vezes um sangue no olho, um negócio assim. Eu falo assim, da torcida que eu falo, não pra vocês. O que é esse extracampo assim? O Gabriel entrou na onda também, falando da questão de inferno, mas eu acho que é muito meio colocação de, vocês vão ver como que lá também vai ter uma festa grande igual essa. O pessoal... Né? Essa escolta de ônibus já está sendo planejada desde semana passada. O que muda isso? Pro jogador, sinceramente... Muda no sentido assim da preparação para o jogo. Voltando um pouquinho também, o Galo, todos os jogos que o Galo ele reconhece, os jogadores principalmente, o tamanho do jogo, o Galo fez melhores jogos. Contra o Palmeiras 0-0, contra o Flamengo, os 3 contra o Flamengo, os 3, né? Quando ele percebe que o adversário tem muita condição, são os melhores jogos do Galo. A própria final do Mineiro, pelo respeito que tem do Clássico, foi um bom jogo. Então, isso acho um ponto positivo para o Galo nesse jogo. E outro, essa é a questão da torcida, pouco influencia. Influencia no sentido de entender que é um grande jogo, mas algum receio de violência, não, porque o ônibus vai escoltado, você vai cedo pro estádio, chega lá dentro hoje em dia, né? O jogador. Antigamente, até, né, Libertadores, existia essa preocupação. Hoje, assim, eu já parei, já vai fazer quase 4 anos e já não existia isso. Hoje, muito menos, cada dia isso é menos, né? Da torcida, não tô falando durante o jogo, né? A não ser quando o torcedor quer protestar, igual fez do Santos aí, negócio inacreditável, ainda que exista isso, né? Mas falando do adversário, o Flamengo, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, respeitam muito o Galo. Assim, por um lado, é ruim porque os times não vão se expor tanto. Mas por outro,
é aquele jogo de detalhe, como foi do Palmeiras no Brasileiro, é aquela sensação que ninguém quer ganhar. Ninguém quer ganhar. Então, assim, um jogador decisivo, um Hulk, né? Se o Zarate voltar, se o Keno voltar, esses caras mais decisivos, esses caras fazem a diferença nesse momento. Uma bola parada, que o Galo não tem aproveitado muito. Nem um pouco. Então, assim, não é... Eu acho que é impossível um jogo desse ser uma goleada como foi aí o Palmeiras e o Flamengo agora na Libertadores. Então, assim, porque os times se respeitam. Então, assim, vai ser um jogo duro e decidido nos detalhes, né? O time que tiver mais frieza e o craque nessa hora ele entra. Eu pensar a Libertadores do ano passado, né? Quando o Atlético vinha de um momento melhor, o Palmeiras em algumas dando oscilações, amarrou o jogo em São Paulo, o Hulk perdeu o pênalti, veio o jogo aqui, o Galo faz o gol, jogando bem melhor, tem a chance de fazer o segundo, que o Vargas perde, uma pifada do Nath pro Vargas. Exato. E aí no contra-ataque acontece o que aconteceu. E esse é o estilo do Abel, né? O Natan que vinha sendo um jogador mais regular do time. Uma ombrada errada, né? Um movimento errado. E esse é o estilo do Abel. E eu acho que ele vai manter contra o Galo isso, independente do momento que ele estiver. Se ele estiver em primeiro, continuar com essas goleadas aí, eu acho que ele respeita muito o Galo, até por nunca ter ganho, né, ter vencido o Galo, o Abel. Acho que são 5 ou 6 jogos sem ganhar do Galo. Então ele respeita. Vai ser a tendência é que seja esse jogo de novo, esse jogo de parecendo que ninguém quer ganhar. É o famoso xadrezão, né? Esperando um erro. Esperando um erro. No bet você nunca colocar ambos marcam, né? Porque vai ser difícil eles fazerem gol. Isso é mesmo, realmente, ambos marcam. Eu acho que a tendência é essa. O Flamengo, eu acho que o Flamengo talvez queira jogar um pouquinho mais, porque vai estar jogando no Maracanã com 60 mil pessoas. O histórico passado. Perdeu o primeiro jogo. Precisa ganhar. Então, o Flamengo, eu acredito que já proponha mais o jogo desde o início. E eu acho que isso não é ruim pro Galo, não. Porque deixar o espaço. Acho que o Turco aprendeu a jogar dessa forma, de esperar um pouquinho o adversário. Marcão tinha feito uma pergunta. Sobre se você já fez esse treinamento, esse curso para treinador, já tem um diploma aqui no Brasil ou fora, que você morou um tempo em Portugal? O Marcão, agora que eu estou fazendo as análises no Instagram, muita gente me pergunta isso, porque os caras acham também, assim, eu tenho uma prática do futebol muito grande, né? Teórica eu não tenho praticamente nada. As pessoas me perguntam até de ser treinador, e eu sempre respondi, treinador, eu tenho uma leitura tática, mas não é só isso, né? Treinador, você tem que ter uma leitura tática, você tem que saber dar treinamento no dia a dia, você tem que ser gestor de grupo de pessoas, motivacional, né? Psicólogo, você tem que ser motivador. Você, durante o jogo, essa leitura que eu faço é uma... Mas durante o jogo acontecendo, você ali no nível do campo, se você não tiver um auxiliar lá em cima fera, é muito difícil você, do vestiário, você mudar um jogo, que eu acho que o Cuca, para mim, talvez seja a maior qualidade do Cuca. Ele virava jogo no segundo tempo. Inacreditável o que o Cuca fazia. Eu nem acho o Cuca dos mais estrategistas, nem dos mais organizadores do futebol. Mas a virada de chave dele do intervalo, que ele mudava o jogo era aquele jogo ruim. Luxemburgo era bom assim. Luxemburgo também, né? Então, assim, eu falo às vezes isso para as pessoas. Você ser treinador é um montão de qualidade que você tem que jogar ali dentro do balaio e mexer, porque é muito difícil. Mas, e era uma coisa que eu nunca não pensava para minha vida. Porque quando eu parei, ele está estendendo um pouquinho, né? Quando eu parei, eu não queria ver futebol. Eu não queria ver mais futebol, nada. Um dos motivos que eu parei foi esse. Mas rolou uma desilusão, assim, uma raiva, uma mágoa? Não. No futebol, às vezes você tem, né? Um treinador, às vezes um diretor, alguma coisa. Mas que te fizesse? Não. Parar não por isso. Eu tava desgastado. O futebol, nos meus últimos... Encheu o saco. Eu não tinha prazer nenhum, cara. Eu não conseguia desfrutar do futebol, sabe? Eu não conseguia... hoje eu tenho jogo, que delícia, eu vou jogar, tem 50 mil pessoas aqui. Eu não conseguia desfrutar. Então eu era profissional. Não que eu me dedicasse menos. Talvez aí eu até me dedicava mais, porque o prazer não vem, você tem que ser profissional o máximo possível. Então eu me dedicava da mesma forma, queria vencer, obviamente, a minha profissão, mas eu não conseguia falar, velho, hoje eu vou... hoje vai ser bom pra caramba, vou jogar, vou me divertir. Não conseguia isso. Na verdade, poucas vezes na minha carreira eu fui para um jogo e falei, velho, hoje eu vou me divertir. Por quanto tempo que isso durou? Assim? Cara, então eu estou falando, poucas vezes eu me diverti no futebol. E no final isso estava muito evidente. Então foi um dos motivos que eu parei. Tive uma lesão de tornozelo aqui no meu
meu último ano, eu tomava medicação todos os dias para treinar, anti-inflamatório e analgésico. Aí no meu último ano, no meu penúltimo ano foi assim, 6 meses, eu tomando analgésico e inflamatório todos os dias. Eu ia treinar meia hora antes, anti-inflamatório e um analgésico. Aí eu treinava. O dia que eu não tomava, eu não conseguia treinar. Aí no meu último ano, eu falei, velho, não vou tomar mais. Se eu conseguir treinar bem, vou acabar com a minha saúde, né? Aí eu tomava só para jogar. Mas meu rendimento começou a cair. Não conseguia treinar, eu já com 34 anos quase, você precisa estar treinando e, né, se preparando, você perde condição física mais rápido. Aí o meu rendimento também caiu. Então o meu tornozelo foi isso e também eu não tinha um grande mercado mais, sabe? Se eu tivesse ainda um grande mercado, eu também não ia rasgar dinheiro. Claro que eu iria. Então eu tive algumas oportunidades que eu não ia conseguir praticamente juntar muito, né, juntar grana, eu ia só ter aquilo para eu viver, e aí eu só estava atrasando uma virada de chave na minha vida. Eu falei, já não tenho prazer, já tenho muita dor no tornozelo, e também não vou conseguir juntar grana, aí não. Tchau. Exato. Minha esposa não queria que eu parasse de jeito nenhum. Ela, não vai parar não, pô, futebol é sua vida, é o que você sabe fazer. Mas aí acabou e eu parei. Eu falei isso tudo mesmo, nem lembro o que eu estava falando mais. Era de ser treinador do diploma. Exatamente. Aí, eu voltei lá atrás, pô, o cara tá maluco. Aí eu falei, não quero futebol. Aí eu fiquei mais ou menos 1 ano, não via futebol, nada, não jogava futebol, eu andava de bicicleta, eu fazia futevôlei, zero futebol, zero. Foi meio de 2018 para frente e um pouco de 2019. Nada, zero. Só que aí eu joguei futebol desde 8 anos. Sabia fazer nada. É a única coisa que eu vivia. Aí começou a voltar. Aí um dia meu irmão, meus primos, pô, era Independência, o Galo mandava muito jogo ainda, 2019, se não me engano. Sim. Vamos Independência? Aí vamos, aí fui no jogo. Aí começou, né, aquele... E aí a galera, poxa, xodó, não sei o quê. Aí começou a voltar. E você foi com o seu filho, tem aquela foto você com o seu filho? Isso, meu filho ano passado. Pô, aquela foto o Domênico que tirou aquela foto, cara. Foto é legal, depois que ele me mandou. Aquela foto, pra mim, aquela foto é linda. Eu adoro aquela foto. É bonita mesmo. Aí começou a voltar, né, resumindo, né? Começou a voltar tudo isso e hoje, né, aí meu Instagram era zero, não mexia na rede social, nunca gostei. Aí uns amigos numa viagem falou, por que você não mexe Instagram? Eu falei, não gosto disso. Mexe, aí postei uma foto, postei outra, aí um amigo meu, isso no fim do ano passado, me mandou esses análises táticas do Keno, que a gente estava discutindo sobre o Keno. Aí ele mandou a análise tática, eu falei, nossa, que negócio legal, aí pum, bateu uma luzinha, né? Eu falei, velho, vou fazer isso aqui. Aí comecei a fazer as análises e tal, aí hoje, né, as pessoas me conhecem agora, o xodó tá ficando de lado e as pessoas estão lembrando mais das minhas análises. Né? Como é que as coisas vai virando, né? A chave. As pessoas, Rafa, pô, sua análise que legal. Já não fala mais muito do xodó, mas isso é legal também, para eu me desprender do jogador, sabe? Porque hoje eu tenho uma vida pós-carreira, né? Exatamente. É um recomeço, né? E hoje, quando você fica vendo tudo isso que está acontecendo, o que você vê de futuro? Assim, o que você almeja nessa nova caminhada? Dentro da resposta, a pergunta do Marcão, que eu não respondi ainda, dá para responder isso aí. E aí eu não pensava em ser treinador, mas aí as pessoas todo mundo me perguntando, pô, velho, você leva jeito e tal, não sei o quê. Eu ainda não pretendo, sinceramente, ser treinador, porque é uma vida dura, velho. Ser treinador é, assim, Série B e Série A... Por isso que se ganha você bem, tem uma exatamente. Mas Série B e Série A, você tem uma remuneração, né, condizente com a dedicação que você tem que ter. Fora isso, é batalha. É batalha. Você tem um time ou outro na Série C que você tem algum bom salário, mas é bem pontual. Então, são você 40... provavelmente não vai durar mais de um ano lá. Exato. São 40 treinadores, nós estamos falando no tamanho do Brasil. Então, ser treinador, e fora a base, tem a base também, que tem alguns trabalhos legais em base. No começo você vai ter que encarar um módulo 2, o Mineiro, Exato. segunda divisão do Paulista, até pegar um clube. É o que a gente vê com o Alex, né? O Alex jogou no Cruzeiro, o Alex Talento. Pô, ficou aí, já está há 1, 2 anos como treinador do Sub-20 do São Paulo. E já avisou, a partir do ano que vem, a partir do fim do ano agora... Eu quero uma proposta estou liberado. Tem o Kaká que está indo pro lugar dele. E olha só, o Kaká, melhor jogador do mundo em 2007, vai começar também no Sub-20 de São Paulo, não é mole não.
complicado. Tenho certeza que o Alex vai virar treinador. Tenho certeza. E aí, certeza. falam bem dele, né? As pessoas falam que ele tem um entendimento de jogo. Virar mesmo, né? Ser um grande treinador. Ser um grande treinador. No meio do futebol fala que ele tem um entendimento de jogo, né? Legal. Não, o cara ter sido craque não quer dizer nada, né? Nada. Aí começou, assim, pensar em ser treinador de tantas pessoas falarem, né? Eu tô até pensando em iniciar o curso, que a CBF, se não me engano, você tem 3 níveis, né? Que é o A, o C, o B e o A. E depois tem mais um ainda, que é o Pro, não sei o que é o... O Mancini fez todos. O Mancini fez os da UEFA e da FIFA. Fez da UEFA também. O Mancini fez, ele falou aqui com a gente aqui, fez todos. E eu perdi uma baita chance, e a minha esposa me cobrava, que o último time meu foi em Portugal, né? O Vitória de Guimarães. E, Portugal é uma escola, falar em treinadores, né? É uma escola espetacular. Eu tava lá, poderia ter feito em paralelo, né? Enquanto eu jogava. Tô achando que sua esposa não te quer em casa. Exato. Vai jogar bola, Rafael. Vai ser treinador. Eu não pensei nisso ainda, acredita? E ela fica assim, não, Rafa, você tem que estar no meio do futebol. Vai trabalhar. Eu tô achando que ela quer viajar. Não, esse negócio tá estranho. Tá moda, hein? Divinopolitana, é danada. Divinópolis, eu vou te falar. Tá muito estranho isso, os caras. Chegar em casa hoje eu vou bater o... Você quer saber do negócio aí, ó? Vai ter uma DR com a Tati lá em casa hoje. Tem que resolver essa questão aí. Mas aí, assim, eu até quero fazer o curso, como eu fui atleta, eu já elimino o C, eu já entro no B. Aí eu tenho o B e o A, que já te acredita para algumas coisas. Até algumas funções que não seja treinador dentro do clube, parece que já existe uma exigência, sabe? Analista de desempenho, por exemplo. Exatamente. Precisa. Então, assim, eu me vejo talvez mais nesse sentido. Você perguntou do meu futuro. Dentro de um clube, talvez um analista... Mas o clube vai ter que te pagar muito, sabe por quê? Porque eu vejo você comentando futebol na televisão. Aí, terminando o raciocínio, eu também, se eu recebesse algum convite legal, ou até mesmo independente, alguma coisa assim, né, criasse alguma coisa, eu penso também, porque assim, mais pelo feedback que eu estou tendo da rede social, né? A gente, assim, para a gente mensurar, eu acho que é uma resposta legal. E a galera tem gostado, então assim, penso alguma coisa talvez nesse sentido de comentarista, ou alguma coisa específica, ainda não treinador, mas uma coisa dentro de clube, mais nos bastidores, sabe? Ou alguma coisa fixa no clube, né, de auxiliar, não sei. Mas estou ainda tentando definir e vendo que porta que pode ser que será aberta aí para mim, sabe? Como que... Não é isso de comentarista, aqui. Porque eu ia mudar de assunto. Essa de comentarista. Eu estava comentando com um amigo semana passada e falei, vamos fazer o Bora Presente com o Rafael Miranda. Ele, que é um amigo atleticano, falei, Rafael Miranda vai lá e tal. Ele, eu acompanho o Rafael no Instagram e ele faz umas análises legais e tal. E é um cara que nem é muito ligado assim com o futebol e já está falando. Então, quer dizer, está dando uma repercussão, muita gente está acompanhando. E aí eu ia voltar nessa do Fuscaldi, assim, já teve algum convite para ser comentarista? Você acha que você... chegou um convite aqui agora da TV tal para você fazer. Você acha que você está pronto, você quer estudar mais? O que você acha desse momento assim? Já vou começar hoje, amanhã. Então, boa pergunta, Marcão. Porque eu tenho uma prática e eu acho que eu tenho um conhecimento legal de futebol, mas eu não tenho nenhuma formação jornalística, né? Claro que isso não impede, né, de participar de um programa de televisão. Não sei nem se existe uma exigência nesse sentido. Não, você comentar isso. Mas, por outro lado, eu acho que eu tenho uma boa comunicação, porque hoje perdeu-se muito aquela formalidade, né? Do comunicador, do comentarista, de ser uma bancadinha e quadradinho e você só fala aquilo dentro de uma pauta. Então, essa liberdade eu acho que me favorece, né? Por eu não ter uma formação acadêmica de poder trabalhar numa televisão, numa rádio. Então, eu não é claro que quanto mais conhecimento, né, isso é sempre melhor, mas eu não vejo isso como um problema. E se eu recebesse um convite, eu acho que eu encararia como, né? É claro que assim, a gente nunca sabe quando estaremos preparados para um desafio. Então, assim, mas só fica sabendo, fazendo. Tentando, né? E voltando à rede social, o que eu tenho ouvido e lido, né? As pessoas têm gostado. Então, isso me dá confiança, 25 né? mil
seguidores no Instagram. Não, eu tinha, em fim do ano eu tinha 1000, né? Tipo assim... Então não é por um acaso, tem muito a ver com as análises táticas. Não, eu acho que isso é óbvio. É o pessoal vendo o interesse nessa questão de entender a dinâmica do jogo que você passa e passa muito bem. Rafael Miranda 5, né? Pra já fazer o mexer. Rafael Miranda 5 no Instagram. Eu vejo muito que você tem uma facilidade de passar as coisas técnicas de uma forma simples para a pessoa entender. Porque tem muita gente que enrola muito e usa muito tatiquez, coisa que você não faz. O Elton fala muito isso, que eu acho que nós jornalistas, em programas de televisão, em podcast, a gente tem que falar de tática sim. Mas ficar naquele ali do 4-3-9, 4-3-2-3, joga pra cá, joga pra lá. Primeiro terço, segundo terço. Isso, cara, isso é chato, é um outro que gosta disso. Isso é uma bandeira que o Elton defende muito, eu não concordava com ele, hoje já assino embaixo dessas coisas que ele fala, eu concordo. Você tem que falar pro povo te entender. Não adianta você falar isso, 463, vai falar e ninguém tá te entendendo, você tá falando sozinho, o cara é multicanal. É muito simples. Ou didática, então, né? Ou então no telefone, aquele simplesmente dá clique e sai, ninguém vai te ver. Agora, se você falar do jeito que a pessoa vai entender, sem também menosprezar a inteligência de ninguém, que fique claro. Sim. Você tem que falar de uma forma inteligente e didática, que seja interessante para o cara continuar te vendo. E outra coisa, você falou do jogo com o Emelec hoje, amanhã você vai falar do jogo do Cruzeiro na Série B, vai falar do América e vai falar do jogo com o Flamengo, com a mesma simplicidade e a mesma didática. É isso que você está conseguindo fazer. O Rafael tem conseguido muito bem. Sim. Obrigado, Elton. Mas assim, é legal, isso também é muito legal, que eu lembro de escola, às vezes tinha professores doutorado e mestrado e que eles não conseguiam, assim, em termos de diploma, os caras eram violentos. A didática era ruim. Mas a passar a mensagem, eu não sei se é porque o cara talvez ele tem uma cabeça tão longe, tão na frente, e ele não, eu lembro do professor não conseguir transmitir a mensagem. Ter dificuldade, não sei se é pela disparidade de conhecimento ou se porque o cara não tem a facilidade da comunicação, né? E aí a minha ideia foi justamente essa, de tentar falar palavras mais assim, às vezes aquele videozinho que eu faço, eu escolhi fazer no máximo 1 minuto, porque Instagram é uma rede social muito rápida, né? Não é como o YouTube, né? Aqui que você pode ficar. a pessoa, hoje as pessoas param, pô, vou ver YouTube, vou assistir o canal, o podcast, vou assistir não sei o quê. As pessoas param. E o Instagram não, você tá ali sentado, tô passando. Falei, pô, meus vídeos não podem passar de 1 minuto. Não sei se vocês já repararam isso. Tem que ser um ou outro que eu passei, porque alguma informação eu queria passar. Então, isso é um detalhe. E aí eu falei, eu tenho que falar de forma fácil, simples, que os caras consigam me entender, né? Sem tentar inventar muito. Captar rapidamente a mensagem. E de forma simples. E a galera tem gostado por esse... O mais legal dos seguidores... os caras falando, cara, depois que eu vi o seu Instagram, eu tenho enxergado o futebol completamente diferente. Eu tenho visto com assim, eu vejo os análise, depois eu vou ver o jogo e falo, pô, faz sentido, né? Aquilo. Claro que eu também tenho pessoas ali que me criticam, que não concordam, isso é super natural. Sim, normal. Até porque a minha avaliação não é a 100% correta, né? Eu tenho minha opinião, aquilo ali, eu tenho minha opinião ali, a minha visão. É uma análise sua. Exatamente. Sua. A minha da forma que eu enxergo o jogo. Não quer dizer que é a melhor, nem que é a pior, nem que é a certa, nem que é a errada. Errada, exatamente. Né? Mas a galera tem gostado muito, velho. Agora, mudando um pouco de assunto, Rafael, como é que era a sua relação com o Atlético? Com a torcida do Atlético, na verdade? Na época que você joga, como que é a relação hoje, depois que você parou de jogar? Já saiu do Atlético há tanto tempo. Como é que é essa relação? Você ainda para na rua, o pessoal gosta de você, te critica? Assim, eu sempre tive um ótimo relacionamento com o torcedor do Galo. Até mesmo com os torcedores que não gostavam do jogador Rafael Miranda. Isso eu percebo muito mais hoje, porque quando você está jogando, às vezes você evita esse contato, né? Porque quando você ganha, você é o rei, quando você perde, você é o pior do mundo, né? Então, assim, eu percebo isso hoje. Mesmo as pessoas que você percebe que o cara não me achava o craque, não me achava um grande jogador, mas o torcedor do Galo tem um negócio muito especial, que ele valoriza muito, acho que mais do que as outras torcidas, o cara que eles percebem que é um cara engajado com o clube, que é um cara que entrega, que compra a ideia, e isso... eu não lembro de ter ouvido de nenhum torcedor alguma coisa diferente nesse sentido, né? Do Rafael atleta. Hoje né? Você tá meio mole, pô, não isso. Tem. Então, assim, isso me dá... o torcedor me respeita. Por mais que alguns não gostem, né, do Rafael Miranda
o ex-atleta, jogador, que me achava ruim, ou que eu não acertava passo, ou que eu não sabia chutar, qualquer coisa nesse sentido, mesmo esses me respeitam porque eles perceberam a minha entrega, a minha dedicação ao clube, eu comprar a ideia, eu vestir a camisa. Isso pro torcedor do Galo, eu acho que mais do que talvez entre os 3, 4 no Brasil, aí não sei se a gente não tem muito acesso a Corinthians, Flamengo, que os times aí de maior torcida, se também é desse estilo, mas o torcedor respeita muito isso. Então assim, eu tenho um carinho muito legal, o torcedor tem um carinho por mim muito legal, e eu percebo isso quando eu vou no jogo, os caras sempre falam isso. Então assim, relação muito boa. E até eu acho que o Elton comentou aqui fora do ar, com os outros clubes, né? Também, Elton? sim. Com os outros times, o próprio Cruzeiro. O Cruzeirense não tem nenhuma coisa que é porque não você tem uma raiva, não tem né? uma raiva. O americano você te é um respeita cara também. identificado com o Atlético. Isso é não a tem cara como. é a cara do Atlético. Queria do Atlético. Então, Eu não consigo mais desvincular isso. Isso, mas a torcida do Cruzeiro te respeita, porque você nunca faltou com respeito com a torcida do Cruzeiro. Exatamente. E isso é um negócio muito importante, principalmente para esse objetivo que você tem, né? Que é um objetivo de tá falando de comunicação, análise, né? da comunicação, né? Isso aí vai abrir portas para você. Com certeza tem muito cruzeirense seguindo você nas redes sociais e aprovando suas análises. Eu tenho até esse nicho meu, até as minhas análises. Eu gosto muito mesmo. Sim. Mas é isso, no torcedor do Cruzeiro, eu sempre me declarei atleticano, mas nunca desrespeitei, né? Claro que em algum momento você brinca, isso é natural. Super normal, mas a história recente aqui, os jogadores do Cruzeiro fizeram umas brincadeiras, né? Extrapolaram, né? Há pouco tempo, né? O Thiago Neves. E mais Thiago Neves. Mais alguns. Então isso pro torcedor adversário é inadmissível, né? Porque você já extrapola um pouquinho, né? E eu nunca tive esse problema. Isso é legal também, o torcedor adversário te respeitar. Ninguém é obrigado a gostar, mas os caras te respeitar é muito legal. Rafa, a gente já tá caminhando pro fim. Alguma frustração no futebol, assim? Ficou? Uma coisa que você... Putz, eu tinha Podia ter acontecido, né? Ô, Fuscaldi, assim, não tenho muita não, mas eu tinha uma vontade, né, que não era tão distante de realizar, que era jogar no Japão, cara, um negócio meio doido, assim. Eu sempre tive eu gosto da cultura japonesa, sabe, das pessoas, assim, muito correta, sabe, eu tinha essa vontade. Uma vez até que o Levi esteve lá, o empresário dele me ligou, me sondou, eu estava saindo do Atlético Paranaense. E eu fiquei numa expectativa muito legal de jogar lá, sabe? Acabou que não deu certo. Então, assim, frustração de não ter acontecido ou de ter acontecido alguma coisa assim, coisas normais de futebol, que você ficava ali 3 meses com raiva e tal, e depois passou, não levo nenhuma mágoa. Mas isso eu acho que eu também nunca falei isso do Japão. Talvez só lá em casa que a gente saiba disso, assim, mas era um lugar que eu queria ter jogado até muito mais do que numa Inglaterra. Não é claro que, se eu fosse para a Premier League, fosse para a La Liga, é óbvio, né? Não vou ser hipócrita, não. Mas, assim, o que eu tinha no meu coração, assim, era o Japão. Um negócio meio doido. O Levi sempre falou muito bem, né? O Levi Coupe sempre falou muito bem do Japão. A cultura me agrada, Acabou que a pergunta final que eu queria te fazer vai mais ou menos aí dentro disso aí. Eu queria te perguntar como é que foi sua vida na Ilha da Madeira. Sim. Assim, você jogou no Marítimo, teve uma trajetória grande no Marítimo também. Eu queria saber como é que é a vida lá, que não é Portugal, mas não é Portugal, é uma ilha no meio do oceano. E se tem, que é a terra do Cristiano Ronaldo. Se tem alguma coisa lá, seria muito ídolo lá mesmo, se tem muita coisa dele, é isso. E tem a ver também com essa cultura que você falou do Japão. Ele é dono só do aeroporto lá. Aeroporto, acho que tem o nome dele lá. Cara, a Ilha da Madeira, ô Marcão, é um lugar que eu falava para os portugueses. O brasileiro não sabe o que é a Ilha da Madeira, porque lá vai muito alemão, muito suíço, e eles exploram muito o turismo da terceira idade lá, assim, não sei por qual motivo. Dá pra gente ir. Tá quase na hora. Não, você não joga pra caramba, tá doido. Mas e a Ilha da Madeira é um lugar maravilhoso, cara. É uma ilha, tá a 1.000 quilômetros do continente. Você tá mais perto da África do que do continente europeu. 600 quilômetros, se não me engano, de Cabo Verde, da África. E 1.000 quilômetros do continente. Você só sai de lá de avião, obviamente. Não, só não, desculpa. Europa, assim, exato. Você tá ao sul de Portugal e ao oeste da África. Caminho pro Brasil. Quando você tá indo, você passa em cima da Ilha da Madeira quando você vai para Lisboa. Você passa por cima. E aí você vai ou de avião, 1h30, ou de barco. 24 horas de barco. E a Ilha da Madeira é um lugar... não é uma ilha pequena, tem 250 mil habitantes.
É uma ilha bem legal. Isso é o Funchal, que é a capital? É Funchal, é como se fosse a capital, exatamente isso. Ali é tudo muito perto, né? O aeroporto um pouquinho mais afastado, mas é uma ilha pequena, né? Assim, pequena é pensando numa grande cidade, né? Tamanho de Divinópolis, mais ou menos, proporcionalmente. Mas a estrutura é espetacular. E é um lugar, assim, lindo para se visitar e um lugar mais seguro, talvez, de Portugal. Mas também é uma ilha. Eu fiquei lá quase 4 temporadas. Chega um momento que cansa. Porque é uma ilha, pô. Em uma semana, você visita praticamente tudo. Aí você fica lá 4 temporadas e dentro Imagina, você tem que ir lá no Niterói, lá na Cidil, Cidil. Aí vai visitar o Morro da Pitimba. Você também é Divinópolis? Não é possível que o Marcão Quando eu vou lá na Cantoral, deixa o saco. Nós dois. Pô, já não aguento mais ir no Morro da Pitimba. Mas eu gosto de Divinópolis, eu gosto muito de Divinópolis, cara. Eu tenho... Pô, eu encontrei com o Rafael Podia dar um jeito no Guarani. Podia pegar o Guarani pra salvar o Guarani, né? Eu encontrei com você uma vez no teatro. A gente ia num teatro, era uma escola de teatro, escola NEAC. Ah, que foi mesmo. Uma amiga da Tati, da minha esposa, ela estava apresentando isso alguma era uma coisinha coisa lá. simplesinha, né, Rafa? Era uma casa. Um palcozinho assim. Encontrei com o Rafael lá. Mas você tava... meu irmão fazia o teatro também. Aí ele era ator. Ele era ator. Era uma amiga da Tati, esqueci, não sei se é a Nayara. A gente foi nesse teatro. Não, mas tem que prestigiar, pô. Eu tô entre 3 divinopolitanos aqui. 2 de fato e de coração. Ele é de coração. É mais fácil eu querer morar lá do que a minha esposa. Eu gosto de Divinópolis, acho a cidade bem legal. Você pode juntar as duas coisas. Vai treinar o Guarani, eu trabalhar no Guarani, que você vai pro futebol, ela fica feliz. Salve o Guarani. Mas morar perto da sogra é complicado. A minha sogra é uma benção, posso reclamar não. Rafa, 2 perguntas pra gente encerrar. O que o Atlético vai ganhar esse ano? Essa é a primeira. É pra você cravar. Não vou ficar em cima do muro não, mas é difícil responder isso, né? Eu até queria que o Galo escolhesse, né, priorizasse a Libertadores. Mas com a chegada desses reforços e acreditando que Keno, Vargas não vai machucar mais, Keno vai voltar, Zarate vai voltar, Dodô voltou, eu acredito que o Galo está bem forte, o elenco está bem forte. O Galo tem 2 jogadores de posição, 2 ótimos jogadores. Então eu não escolheria, eu entraria para brigar por todos, mas se eu pudesse escolher uma... Ano passado eu escolhi o brasileiro, né, antes conversando com os amigos. Esse ano eu escolhi Libertadores. Então, mas isso é uma escolha sua. Eu tô apostando na Libertadores. E o Cruzeiro já subiu? Já subiu. Pronto. Essa é fácil. Né? Essa é fácil. Essa é fácil. Sai zica, Léo. Assim, né, eu também concordo com você. 95%. Eu acho que o Cruzeiro já subiu. E acho que o Atlético está fortíssimo para ser campeão brasileiro mais uma vez. Até pelos mesmos motivos que você falou. Eu acho que você fala brasileiro no final da sua Mas eu posso justificar? Claro. Por que eu não ponho o brasileiro? Porque o brasileiro é regularidade, né, obviamente. E o time do Galo, o que eu falei aqui um pouquinho antes, né, na conversa aqui, os melhores jogos do Galo é quando o Galo está focado com os jogos mais decisivos. E Libertadores daqui pra frente, faltam 6 jogos. Se o Galo chegar... Não, 6 não, 5, né? Quartas, 2 nas quartas. Isso, o jogo da final é um só. São 5 jogos e o Galo, nesses jogos que ele foca, que ele tem noção da importância, né? Ele tá fazendo os melhores jogos. E o brasileiro, você vai pegar um jogo aí contra um time, né? O próprio Juventude, Cuiabá, com todo respeito, é difícil você manter o foco. Então isso me preocupa para o Galo manter essa regularidade e pensar no brasileiro. Copa do Brasil, que faltam também 5 jogos, né? Copa do Brasil faltam 5. São 6. Não, já jogou contra o Flamengo. São 7. Falta quarta de final, semifinal. Isso é oitavas ainda, o Flamengo? É oitavas. Então, eu falei 7. Quartas mais cedo, é oitavas, é verdade. Então são 7 jogos ainda. E nesses jogos eu acho que o time fala assim, hoje é mata-mata, ou ganha ou ganha. Então, por isso que eu aposto no mata-mata e estou apostando na Libertadores. Maravilha. Show. Rafael, muito obrigado mais uma vez. Bom demais, papo. Você vindo papo que excelente, rolava cara. aqui há muito tempo. Resenha rola, né? Hoje foi o papo com um xodó do Instagram. Um xodó da vovó do Instagram. Cara, brigadão. Foi massa demais. Volte sempre. Foi um prazer, falar de futebol, contar um pouquinho da carreira aí, resenha boa, Eltão aí, o Fuscal de Marcão, prazer. Quando o convite for feito, você pode ter certeza que eu estarei aqui. Quem sabe como um colega nosso de imprensa. Eu acho que é logo, logo. Logo, logo.
Galera, aproveita aí, clica no joinha, clica para se inscrever no nosso canal. Comente. Nas nossas redes sociais, deixe seu comentário aí. O que você acha do Xinga Rafael, a gente. do Rafael Miranda, das análises do Rafael Miranda? Do Tite, torcedor atleticano. Tite seria bem-vindo aqui no Atlético? É uma boa pergunta. Rafael ficou na dúvida aí. Isso dá engajamento. Galera, então é isso. Passei pelas nossas redes sociais, a gente está em todas. E sempre fique aqui com a gente. Quanto mais inscritos, mais a chance da gente ter de chamar a gente do gabarito do Rafael Miranda. Não, do meu fácil. Vocês vão chamar aqui, ó, lá em cima. Fera demais. Patamar lá em cima. Eltinho, um abraço. Satisfação. Marcão. Um abraço pro Tiagão, pro Jarrão. nosso querido Jarrão também. Isso aí. E é isso aí. Até o próximo episódio, turma. Valeu, um abraço. Até mais. Valeu.